Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Missões existe porque não existe adoração. É por isso que nós fazemos missões. Fazemos missões não só por obediência, isso é importante, mas porque nós queremos que Cristo seja adorado em todas as nações, que o nome dele seja bendito, afamado. E nós batistas temos missões no nosso DNA. A nossa igreja foi uma igreja fundada por um missionário. É fruto de um trabalho missionário a nossa igreja. Mas não só a nossa igreja, a nossa história como batistas, 400 anos e pouco de histórias, também tem ligação com missões. Você sabia que a primeira sociedade missionária do planeta foi fundada por um missionário batista, chamado William Carey, o pai das missões modernas? Ele e mais outros 11, dentre esses 11, um pastor chamado Andrew Fuller, viam o empreendimento missionário como descer a uma mina. Fuller ficou para mobilizar missões. Carey foi o primeiro missionário batista enviado para esse empreendimento. E é daí, desse grupo, que surge a figura de segurar as cordas. Porque eles viam isso como descer uma mina, descer um poço. E Carey falou, eu vou. Vocês vão me apoiar, eu vou. Mas vocês têm que segurar a corda enquanto eu desço. Então, se é você quem vai, ou é você quem fica, deve ter marcas nas suas mãos. Ou você está segurando a corda, ou você está descendo. Mas você tem que estar envolvido, porque essa foi uma comissão, uma responsabilidade dada à igreja do Senhor Jesus. É responsabilidade nossa. Todo o resto existe para servir a igreja nesse empreendimento. Então, uma responsabilidade nossa como igreja, e nós estamos promovendo este congresso para que você tenha possibilidades de se envolver mais, de nós juntos como igreja fazermos a nossa parte na grande comissão visando a adoração de Cristo. Tem igrejas que não têm uma realidade muito diferente da nossa, meus irmãos. Por exemplo, os nossos irmãos que estão sendo perseguidos em países principalmente de regime comunista. E hoje nós vamos ter o privilégio aqui de ouvir o missionário Willy Menezes, da agência Portas Abertas. Queria convidar o Willy para vir aqui à frente, por gentileza. A Portas Abertas, que já esteve aqui conosco, é uma agência bem conhecida dos irmãos, alguns, aqui na verdade muitos, já contribuem com a Portas Abertas. A Portas Abertas, ela atua há mais de 60 anos, apoiando cristãos que são perseguidos ao redor do mundo por causa da sua fé. No Brasil, a Portas Abertas está desde a década de 70 aqui na nossa região. O Willy, que está conosco aqui, já esteve no ano passado aqui conosco, eu não sei quantos lembram. Ele é casado com a Tatiane, é pai do Lucas e do André. E do João agora, né? Até a última vez aqui ele só tinha o Lucas e o André, agora já está com o João. Ele é membro da Igreja Batista Fonte de Sicá, em São Paulo, graduado em Recursos Humanos pela Universidade Anhanguera, em São Luís do Maranhão, e Teologia com ênfase em Missiologia pelo Seminário Teológico Betel Brasileiro, em São Paulo também. E serviu no Ministério Os Gideões Internacionais no Brasil, coordenou projetos de evangelização, plantação e revitalização de igrejas e capacitação e apoio a pastores e líderes. Ele está trabalhando no Portas Abertas desde 2015 e hoje ele é coordenador da área de voluntários da agência. Ele visita diferentes denominações por todo o Brasil, divulgando o trabalho, e também leva igrejas para ter uma experiência no exterior, em localidades que estão sofrendo perseguição. O Willy e eu já conversamos, inclusive, na última vez que ele veio aqui, da gente tentar fazer uma mobilização dessa. Ele sugeriu a Colômbia, para que nós estivéssemos juntos ali. Então vai ser uma experiência, sem dúvida, que a gente deseja ter como igreja. Permita-me orar pela tua vida, meu irmão. Pai Santo, Pai querido, Pai de amor, Deus de missões, nós pedimos que o Senhor haja nos nossos corações, o Senhor honre a sua palavra e que o Senhor use a nossa igreja, nos dê o privilégio de participar mais e mais da obra que o Senhor está fazendo no mundo. Abençoa o teu servo agora para compartilhar conosco aquilo que o Senhor tem feito ao redor do mundo. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É uma alegria poder retornar
a este lugar para compartilhar um pouco mais sobre a Igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Falar sobre missões, que é um tema que está em nosso coração. E, de fato, me alegra de verdade poder ver que Deus tem feito grandes coisas e tem usado essa igreja abençoada para glorificar o seu nome, para trazer essa realidade de missões. E eu lembro que quando eu vim ano passado, ainda estava montada aqui a apresentação de Páscoa, então faz aí basicamente um ano, né? E naquela época a gente conversou sobre, de repente, fazer um congresso e simplesmente depois o pastor Paulo nos chama, graças a Deus o Senhor deu graça e sabedoria, né, para organizar isso, e é um privilégio poder estar aqui, né, iniciando esse tempo com os irmãos. A gente vai compartilhar um pouco sobre missões, sobre igreja perseguida. Então você que não esteve no ano passado, ou talvez não conheça ainda mais sobre essa realidade, a gente vai trazer exatamente isso. Eu quero começar com a leitura de um texto. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9, versículo 35 ao 38. Mateus capítulo 9, versículo 35 ao versículo 38. O texto bíblico nos diz o seguinte: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Até aí. Se você puder manter a sua Bíblia aberta, a gente vai explorar um pouquinho desse texto que a gente acabou de ler. Esse é um texto conhecido especialmente quando a gente fala sobre missões. Obviamente, é um texto que provavelmente você já leu, já ouviu algum congresso de missões, mas a palavra de Deus, ela sempre tem algo a nos ensinar. E eu quero compartilhar um pouco disso que foi lido, a respeito dessa seara, a respeito dessa urgência que nós já conhecemos. Jesus Cristo, ele estava percorrendo cidades e povoados, como o texto nos diz. Ele estava pregando, ele estava ensinando e ele estava curando pessoas. E aí nesse momento ele se depara com aquela multidão, se compadece dela, né, porque elas estavam uma multidão sem direção, sem pastoreio, e junto com seus discípulos ele faz essa grande afirmação: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. E aqui Jesus Cristo, ele dá uma ordem. Não é simplesmente um convite, é uma ordem aos discípulos para que eles façam uma oração. E a oração é: rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Irmãos, eu queria começar essa noite lembrando cada um de nós que nós somos respostas dessa oração. Eu e você somos resposta dessa oração que Jesus Cristo chamou aqueles 12, aqueles discípulos para que eles fizessem naquele tempo. Nós, depois de mais de 2000 anos, somos essa resposta. Nós somos esses trabalhadores. E eu queria exatamente trazer essa realidade para mim e para você. Mas o que Jesus Cristo ele estava fazendo ali? A gente vê que Jesus ele estava andando, percorrendo as cidades. Lá em Mateus, no capítulo 4, versículo 23, Jesus percorria toda a Galileia. E ele fazia exatamente isso. E agora, no 9, ele percorria todas as cidades e povoado. Jesus caminhava entre as pessoas. Jesus aqui se assemelha exatamente àquilo que ele disse em Mateus 28, que a gente chama do ide. Ele estava indo, ele caminhava. Isso aqui nos ensina exatamente a respeito da necessidade de irmos até as pessoas.
É claro que muitas pessoas podem simplesmente entrar por aquelas portas, se assentar aqui num culto, ouvir a palavra, e Jesus Cristo pode transformar aquela vida. Só que Jesus aqui, Ele está nos ensinando a ir até as pessoas, onde nós estivermos, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, no nosso caminhar, no nosso levantar, no nosso deitar. Jesus ia até as pessoas e não esperava que elas fossem até Ele, e Ele era o próprio Messias. Então, esse ensinamento inicial, ele nos diz exatamente que nós devemos ir até essas pessoas para que anunciemos o Evangelho. E Jesus Cristo, logo na sequência, indo até essas pessoas, Ele tinha compaixão. Ele se compadeceu. E aqui um outro ensinamento para a gente nessa noite, é que Jesus olha para essas pessoas sem direção. Ele sabia qual era o destino dessas pessoas. Ele olha para essas pessoas sem pastoreio, e Ele se compadece. E é exatamente por isso que Ele estava pregando, e é exatamente por isso que Ele chama os seus 12 para continuar aquele trabalho. Aqui é exatamente o momento que Jesus Cristo, na sequência, capítulo 10, versículo 1, dá autoridade para aqueles 12, para que eles preguem também. Então Jesus passa a olhar essas pessoas com compaixão. E eu quero destacar isso aqui, meus irmãos, porque isso aqui é tão fundamental para a gente. Quando a gente fala sobre missões, a gente está falando de alcançar pessoas para Cristo. A gente não está falando de um projeto. A gente não está falando até mesmo de um congresso. Tudo isso é ferramenta e faz parte. Só que a gente precisa ter em mente alcançar pessoas e não simplesmente estar interessado em compartilhar algumas verdades com ela. E ela que se tome a decisão. Eu lembro quando eu estive no Oriente Médio, há alguns anos, trabalhando com muçulmanos. E uma das coisas mais curiosas que eu vi foi exatamente como a igreja alcançava as pessoas ali. Porque aqui no Brasil, eu sou natural de São Luís do Maranhão, moro em São Paulo hoje. Mas quando eu morei no Maranhão, a gente desenvolvia vários projetos missionários, de plantação de igreja, de evangelização, e a gente chegou já a enviar cerca de 300 jovens para uma cidade pequena. Então a gente dividia aquela cidade em partes, 4 partes iguais, e distribuía os jovens para todos os dias, de casa em casa, pregar o Evangelho. E a gente teve várias experiências. Na sequência, a igreja continuava o trabalho de discipulado, a gente voltava para visitar. Mas o que eu quero destacar é o seguinte: a gente batia numa casa para a pessoa ouvir sobre Jesus Cristo. Se ela tivesse disposta, o que a gente fazia? Pregava o Evangelho. Mas se ela dissesse não, o que a gente fazia? Seguia para o próximo. Sabe, batia no supermercado, o açougueiro está lá e não quer ouvir. A gente passa para o mercado seguinte. Então, a pessoa que dissesse não, a gente seguia em frente, era assim, o próximo. Só que no Oriente Médio e em países onde há perseguição, você não tem essa oportunidade de bater de porta em porta. Você mal pode chegar em algum local e publicamente dizer que você é cristão. Você não pode estar interessado em 5 minutos da vida dessas pessoas. Você precisa estar interessado de fato na vida dela, em desenvolver um relacionamento, em sentir a dor daquela pessoa, em sentir a necessidade daquela pessoa. E não simplesmente, chega aqui, deixa eu te falar o plano da salvação. Claro que isso é fundamental. Só que amar essa pessoa, ter compaixão, se envolver de fato com ela, isso é muito mais importante. Não existe simplesmente um método, eu vou seguir o primeiro, segundo, terceiro passo e falar para essa pessoa. E se simplesmente ela não se converter, ok, eu vou para a próxima. Isso não é missões. A gente precisa olhar para essas pessoas com o olhar que Jesus teve, um olhar de amor, um olhar de compaixão, um olhar de estar interessado de fato na vida e não simplesmente em 5 minutos dela. E se a gente não tem as pessoas nessa posição, a gente fracassa. Se o nosso coração ele não está empenhado em amar as pessoas, não vale a pena. Isso serve para qualquer outra coisa no mundo. Não adianta eu amar pregar, não adianta eu amar ensinar, se eu não amo as pessoas para quem eu prego, se eu não amo as pessoas para quem eu me relaciono. E isso, meus irmãos, é provado no nosso dia a dia.
E é exatamente esse ponto que eu quero chegar. Não adianta a gente desenvolver trabalhos, ministérios, ser conhecido e ser uma bênção, um programa, um evento, se as pessoas que estão ao nosso redor, elas não sentem o amor de Jesus Cristo. E aqui eu estou falando não somente para aqueles que não conhecem, mas também para os nossos irmãos. Se a gente tem o objetivo de alcançar pessoas para que sejam salvas, e a gente precisa amar essas pessoas, quanto mais aquelas que já foram salvas e são parte da mesma família. A gente precisa amar como Jesus amou. E a gente vai fracassar em qualquer outra coisa se a gente não tiver isso no nosso coração. E aí você talvez possa se perguntar, mas eu não tenho todo esse amor. E de fato, esse amor não é criado misteriosamente. A gente precisa orar por isso. O amor que Cristo tem pelas pessoas, o amor que nós precisamos ter uns pelos outros, é um amor que vem de Deus. É um amor que vem de Deus. E nessa noite eu quero te convidar a orar. Senhor, me dê compaixão. Me dê amor pelas pessoas. Me dê amor pelo meu próximo. Me dê amor por aquelas pessoas que eu já conheço e que eu tenho e que eu convivo. Me dê amor por aquelas pessoas que eu não conheço e preciso alcançar. Amor por essas pessoas para um fim maior, a glória de Deus. É exatamente isso que o pastor Paulo falou. Missões, ela se resume exatamente para que a gente anuncie as boas novas para essas pessoas, para que elas creiam e, crendo, entreguem suas vidas a Cristo e passem a adorá-lo. A adoração é de fato isso, conduzir pessoas a Cristo. A pregação do Evangelho é conduzir pessoas a Cristo para que eles adorem a Deus. E quando a gente chegar na eternidade, a gente não vai ter missões, a gente não vai ter batismo, os sacramentos, a ceia, não vai ser mais em memória, vai ser direto com Ele. Só que a adoração a Deus, ela é eterna. É algo que a gente já aprende aqui nesse tempo para que a gente continue desfrutando na eternidade. O evangelismo que a gente fala que é a missão da igreja, a pregação do evangelho, o batismo, a ceia, o casamento, tudo isso não vai existir, mas a adoração ao nosso Deus permanece para sempre. Então aqui é uma forma da gente já começar aquilo que vamos continuar na eternidade. E aqui continuando esse texto, Jesus Cristo ele diz o seguinte: rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Por que os trabalhadores são poucos? Eu comecei esse momento afirmando que nós somos esses trabalhadores e aqui somos muitos, não é verdade? E provavelmente amanhã e no domingo esse lugar deve estar mais cheio ainda. Somos esses trabalhadores, mas a Bíblia está dizendo que os trabalhadores são poucos. E muitas vezes, meus irmãos, esses trabalhadores são poucos porque estão já trabalhando em outro lugar ou com outro objetivo. Porque já tem o seu próprio negócio muitas vezes. Porque já tem o seu próprio sonho. Porque já tem a sua própria prioridade. Porque já tem seus próprios afazeres. Se não me engano, 2 domingos atrás, o pastor Heiken, pregando sobre a grande comissão, ele disse que todos nós somos missionários. E somos. E aí ele fez uma escala, você pode ser um excelente missionário ou um péssimo missionário. E aqui, meus irmãos, nós somos esses trabalhadores, todos nós. Todos aqueles que foram salvos por Cristo têm essa missão de anunciar o Evangelho. Isso não é privilégio de um ministério de missões, isso a gente sabe claramente. Isso não é privilégio de pastores, de pregadores, de pessoas que são especificamente, poderia dizer, declarada missionário ou empossada como tal. Isso é responsabilidade de todo cristão. E aqui só existem 3 opções para a gente, quando a gente entende que os trabalhadores são poucos. A primeira opção é aquela pessoa que vai dizer o seguinte: eis-me aqui. Eis-me aqui. Diante dessa grande situação da seara ser grande, os trabalhadores são poucos, a primeira opção que nós temos é dizer: Senhor, eis-me aqui.
E eu queria que você sondasse no seu coração se essa é a resposta que você dá para o Senhor. E a segunda posição é: será que é comigo mesmo? Será que Deus está falando comigo? É a pessoa que se faz de desentendida. Eu acho que não é comigo. Eu já tenho tanta coisa. Eu nunca me envolvi com absolutamente nada de errado. Eu frequento a igreja toda semana, dou o meu dízimo, sou um bom profissional. E aí, às vezes, eu acho que isso não é comigo. E a terceira opção é você simplesmente dizer: eu não vou. Sabe, lembra de Jonas? Ele simplesmente tentou fugir e dizer: comigo não. E aí Deus fez, os seus planos são soberanos, fez o que fez. Existe uma última opção: você não foi salvo, você não faz parte do corpo de Cristo, e aí você é uma pessoa que precisa ser alcançada. Porque se você foi salvo, você faz parte desse trabalho. Você foi chamado pelo Senhor para anunciar as boas novas. Irmão, se a gente olha para o mundo inteiro, mais de 2 bilhões de pessoas que nunca sequer ouviram falar do Evangelho. Só que a gente não precisa ir tão longe. Se Deus te mandar, louvado seja Deus. Mas, irmãos, aqui onde nós estamos, dentro da nossa casa, dentro da nossa faculdade, atravessando a rua, chegando na praça, pessoas que não conhecem a Cristo, ou pessoas que ouviram e continuam rejeitando, e precisa chegar com o anúncio dessa verdade. Há pessoas em todos os lugares que precisam ouvir o Evangelho. E eu oro, como orei por esse evento, para que a nossa resposta seja: eis-me aqui. Que essa responsabilidade seja assumida por nós. E o último ponto aqui é exatamente: rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E, meus irmãos, isso aqui é tão magnífico, porque se a gente pensar no que o texto nos deixa claro, a gente pode concluir o seguinte: quem é o Senhor da seara? É Deus. Deus é o Senhor desta seara. Quem que envia trabalhadores para essa seara? É o próprio Deus. É o próprio Senhor. Ele que chama, Ele que reveste de autoridade, e é Ele quem envia. Quem sustenta essas pessoas é o próprio Deus. Quem sustenta esses trabalhadores é o próprio Deus. E para que tudo isso ocorre? É para a glória do próprio Deus. E eu quero que você guarde no seu coração, quando a gente fala sobre missões, absolutamente tudo gira em torno do Senhor e da sua glória. Missões, ela vai começar por causa do Senhor. Pessoas serão salvas por causa do Senhor. Pessoas serão mantidas por causa do Senhor. Tudo, absolutamente tudo em missões envolve a glória de Deus. E, meus irmãos, esse não é um trabalho simples. Esse não é qualquer trabalho, é o maior privilégio que qualquer pessoa nesse mundo poderia ter. Ser embaixador de Cristo, anunciar o Evangelho, continuar aquilo que Cristo já estava fazendo. Se você verifica no capítulo 10, o versículo 1, olha na sua Bíblia. Capítulo 10, versículo 1 de Mateus. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e curar toda sorte de doença e enfermidade. É exatamente o que ele fazia no versículo 35 e lá no capítulo 4, 23. E aqui então Jesus Cristo, ele dá autoridade para que os discípulos façam o que ele já estava fazendo. E assim comigo e com você também. Nós continuamos essa missão. Quando a gente fala sobre esse tema de missões, a gente não se resume, por mais que as agências como a Missão Portas Abertas é uma ferramenta, mas missões não se resume a isso. Missões não se resume a programas de igreja, como a gente já falou. Missões é algo que Deus ele coloca no coração de cada crente para que a gente desenvolva. E não é um evento como esse que vai também nos chamar, talvez desperte o nosso coração, mas é Deus, no seu profundo amor, em alcançar pessoas, que coloca no meu e no seu coração essa chama por proclamar o Evangelho, para que pessoas sejam salvas. E Jesus Cristo, ele nos diz aqui, ele nos fala exatamente para que a gente possa rogar ao Senhor da seara.
E essa expressão rogai ao Senhor da seara não é simplesmente pedir, é alguém que está suplicando, é alguém que precisa de uma forma emergencial de uma resposta. E Jesus está dizendo aqui exatamente que essa é uma missão urgente. Rogai ao Senhor é suplicai ao Senhor. Imagina alguém que está passando por uma necessidade, uma urgência, precisa atendido, talvez no hospital. Imagina alguém chegando no hospital com uma pessoa ferida, e ela começa a gritar ali para o médico, para atender aquela criança, qualquer pessoa. Rogar é exatamente esse tipo de súplica. Você sabe da necessidade, você tem essa necessidade. E por que Deus fala para que a gente rogue? Porque Ele é o Senhor da seara. Qual o sentido disso? Rogai ao Senhor da seara, Ele é o Senhor, para que mande trabalhadores, os trabalhadores são dele. Ele não poderia simplesmente fazer tudo? E aqui, meus irmãos, a gente entende que, óbvio, Ele pode fazer tudo, mas Ele nos criou para a sua glória, e Ele nos comissionou para que façamos parte disso. Só que aqui Ele está dizendo o seguinte: vocês devem suplicar. E aqui uma questão muito importante é a oração. Quando a gente pensa em missões, a gente não pode descartar isso. Sem oração, esses trabalhadores não terão colheita. Sem oração, os trabalhadores não serão levantados. Sem oração, pessoas não serão salvas. Oração é algo que deve conduzir todo esse trabalho. Se a gente não tiver oração, a gente não tem grande comissão. Portanto, quando a gente pensa na grande comissão é uma igreja em oração. Guarde isso no seu coração. A grande comissão é uma igreja em oração. Oração para que pessoas sejam salvas. Oração para que Deus atenda esse pedido de mandar mais trabalhadores. E nós precisamos entender a urgência disso e nos envolver exatamente nessa questão. Jesus Cristo aqui, Ele dá uma ordem. Quantos de nós oramos por esses trabalhadores? Quantos de nós oramos para que pessoas sejam alcançadas? É Deus quem vai responder essas orações. Deus aqui, Ele nos ensina essa intimidade, essa dependência. Missões ocorrem por causa dEle, por conta dEle, é tudo por Ele, é tudo para a glória de Deus. Mas nós precisamos clamar e nós precisamos nos compadecer das pessoas. E aqui eu quero te encorajar nessa noite a entender essa urgência e a necessidade da oração. A oração por um filho que está afastado dos caminhos do Senhor. A oração por um familiar que está afastado do caminho de Deus. O clamar para que Deus salve, para que Deus restaure, para que Deus traga de volta. E se compadecer também daqueles que estão distantes. A oração para que pessoas em outros países sejam alcançados. E aqui eu vou falar nos próximos minutos especificamente sobre os cristãos perseguidos, a nossa necessidade de orar por esse povo. Se a gente não tiver amor por essas pessoas, a nossa missão ela é incompleta. A nossa missão é incompleta. A gente precisa amar, a gente precisa orar, a gente precisa proclamar o Evangelho tendo um ardente desejo de alcançar pessoas, não por conta de números, não por conta de relatório, não por conta de chegar, eu preguei tantas pessoas foram salvas, mas porque a gente ama essas vidas, porque Cristo amou essas pessoas e porque a gente ama principalmente o nosso Salvador, para que Ele seja glorificado em tudo isso. A oração, meus irmãos, é algo fundamental. Não adianta a gente iniciar qualquer empreendimento missionário se a gente não orar. Se você for ver ao longo da história, e aqui algumas histórias que o pastor Paulo trouxe, absolutamente todas essas pessoas que a gente tem como referência, que fizeram grandes coisas, eles não estavam simplesmente preocupados em fazer grandes coisas, eles estavam preocupados em obedecer a Deus, mas o primeiro passo era a oração. Pessoas que oravam para que outros povos fossem salvos, e Deus respondeu essa oração enviando a própria pessoa, enviando o seu próprio filho, dando àquela pessoa a oportunidade de pregar o Evangelho. Sabe, todos esses empreendimentos missionários, eles foram feitos baseados em oração. E eu quero te convidar exatamente a pensar a respeito disso. A igreja perseguida, meus irmãos, que é
o trabalho da Portas Abertas fortalecer esses irmãos. Quando a gente visita cristãos perseguidos ao redor do mundo e pergunta para esses irmãos o que nós podemos oferecer para vocês, o que nós podemos fazer em favor de vocês, a primeira resposta deles é: orem por nós. A oração é o que sustenta esses irmãos. Eu quero apresentar para vocês, pode passar o próximo mapa? Nesse mapa você vê os 50 países e aqui os 76 países da lista mundial da perseguição. Em geral a gente publica os 50 países, que são os 50 países mais hostis, só que essa lista ela ultrapassa 70, aqui a gente está com 76. Lá no final, ali na lateral, se você quiser esse mapa, que está na minha mão, você pode adquiri-lo, lá você passa, é um mapa gratuito. Pegue ele para que você conheça um pouco sobre esses países e para que você ore. Ore. O nosso objetivo é que você se envolva em primeiro lugar por meio da oração. É o que esses irmãos mais precisam, é o que eles mais pedem, é o que sustenta esses irmãos. Eu lembro de um pastor na Nigéria. A Nigéria hoje, meus irmãos, é um dos países, na verdade é o país com o maior número de morte de cristãos. Se você visita a Nigéria, a parte do sul, você vai encontrar certa liberdade, mas a parte do norte, ela é tomada por grupos extremistas, por fulanes, e pessoas enfrentam muito perseguição, cristãos enfrentam muito a perseguição ali. Só para você ter ideia, no último ano, no ano passado, o número de mortes da Nigéria foi tão alto que é equivalente a 12 cristãos mortos por dia. Praticamente 500 mortes de cristãos todo mês. E isso foi no ano retrasado a mesma coisa. Imagina 500 cristãos morrendo por mês somente na Nigéria. Pela obediência de Jesus Cristo. E aqueles que sobrevivem a essa hostilidade, muitos deles são sequestrados. Todos vocês devem lembrar de um sequestro muito conhecido que aconteceu no dia 14 de abril de 2014. 276 meninas foram sequestradas no Chibok, na Nigéria. E aquelas garotas foram sequestradas por causa da sua fé. 2014 para cá, vai fazer 10 anos. Muitas delas continuam, outras, graças a Deus, foram resgatadas. Algumas delas foram resgatadas com criança, outras grávidas. Ano passado, se não me engano, 11 dessas garotas foram devolvidas. E dessas 11 garotas, tinha cerca de 30 pessoas, porque uma tinha 4 filhos, outra tinha 2, fruto do abuso desses homens. E, irmãos, aqui há necessidade de oração por essas pessoas. Oração para que essas garotas, para que os seus pais permaneçam firmes no Senhor Jesus. Essas pessoas enfrentam tudo isso, sabe por quê? Porque foram obedientes a esse chamado de Deus, de anunciar o Evangelho. Eles não foram presos porque se esconderam, porque negaram a sua fé. Eles foram presos exatamente porque declararam a sua fé em Cristo. Não são apenas trabalhadores que disseram, eis-me aqui, mas disseram também, estou pronto para dar a minha vida, sabe? Estou disposto a dar para a minha vida. Eu conheci um jovem que estudava numa universidade no Quênia, e a gente estava caminhando certa vez, e a universidade dele foi invadida pelo Al-Shabaab, um grupo extremista também. E literalmente, na sua faculdade, eles fizeram uma fileira. E nessa fileira, eles perguntavam quem era cristão e quem era muçulmano. Os cristãos eram mortos e os muçulmanos eram liberados. 147 cristãos foram mortos naquele dia, no Quênia. E olha que a gente não está falando do país mais hostil, que é o caso da Coreia do Norte. Situações como na Somália. E, irmãos, essa hostilidade ela continua. E o que esses irmãos mais pedem, o que eles mais precisam é da nossa oração. Pode ter certeza disso. Pode passar o próximo slide. A missão Portas Abertas, e aqui eu quero comentar rapidamente, ela começou exatamente com a necessidade, com essa urgência da proclamação do Evangelho, para que pessoas pudessem ser fortalecidas e tivessem suas próprias Bíblias. Aqui eu contei no ano passado, esse fusquinha foi usado pelo irmão André. O irmão André faleceu no ano passado, essa aqui é a única revista que tem a foto dele. Ele foi o nosso fundador. E ele disse que revista nenhuma teria o rosto dele até que ele morresse.
porque ele queria, e ele sabia, que toda a glória deveria ser dado a Deus. E todo esse trabalho da Portas Abertas, que foi feito começando por uma obediência de um homem simples, foi porque atendeu esse chamado, obedeceu esse chamado de Deus. E a história da Portas Abertas nos ensina muito sobre a oração, tanto que um dos valores da missão é: somos pessoas de oração. O irmão André, quando entrava nesses países para contrabandear Bíblia, ele orava dizendo o seguinte: Senhor Jesus, quando o Senhor estava na terra, o Senhor fez cego enxergar. Agora eu te peço, tampe os olhos daqueles que enxergam para que eles não vejam. Orando, crendo, disposto, porque ele sabia que poderia ser preso, e Deus operava o milagre. Os guardas abriam o capô do Fusca, que estava cheio de Bíblias, mas não enxergavam absolutamente nada. O irmão André podia entrar e levar Bíblias para pessoas que tinham essa necessidade. Esse livro aqui é a sua história, O Contrabandista de Deus, onde ele compartilha exatamente a sua aventura, os seus desafios. Pode passar o próximo slide. Então, irmãos, hoje nós temos aqui no Brasil um grande privilégio, pelo menos até então. O privilégio de proclamar abertamente o nome do Senhor. Nós fazemos parte de uma minoria privilegiada. Porque se a gente para pensar, e aqui é um exercício muito rápido, a gente tem cerca de 8 bilhões de pessoas no mundo. De 8 bilhões, cerca de 2 bilhões dessas pessoas nunca ouviram sobre Jesus Cristo. Somente a China tem cerca de 1,4 bilhão. China com 1,4. A Índia com 1,380 bilhão aproximadamente. Se você pega a China, a Índia, a Indonésia, Bangladesh, Nigéria, somente nesses 5 países você tem mais da metade da população do mundo inteiro, somente nestes 5. E são países com sérias restrições à liberdade de expressão, isso inclui a liberdade religiosa. Portanto, irmãos, aqui a gente tem um grande privilégio de anunciar ao Senhor, de anunciar a sua glória de forma aberta. Sabe, todos os dias, absolutamente todos os dias, cristãos são mortos, cristãos são presos, cristãos são torturados. Por causa desse chamado, porque obedeceram. Existe uma opção de você não ser perseguido em países como a Nigéria, o norte da Nigéria, a Arábia Saudita, Iraque, Irã. A única opção é você não obedecer. Não obedecer ao chamado de Deus e não pregar o Evangelho. Porque a partir do momento que você começa a pregar, isso vai incomodar muitas pessoas. Porque essa é uma mensagem completamente contrária ao mundo. Aqui na Colômbia, eu estive com alguns pastores e um deles que recebeu várias ameaças. E a Colômbia é o país que, se você for para a capital, que é Bogotá, você vai encontrar megas igrejas. Igrejas com capacidade para 20 mil pessoas sentadas por culto. Tem 2, 3 cultos por dia. Mas nos interiores da Colômbia, e um dia a gente vai lá, pastor, a situação é diferente. Você tem pequenas igrejas, e esses irmãos constantemente recebem a ameaça dos grupos armados. E a ameaça é simples: ou você para de pregar, ou você morre, ou você sai. E eu conheci, a primeira vez que eu estive lá, eu conheci cerca de 60 viúvas, 60 mulheres que perderam seus maridos por causa da pregação do Evangelho. Colômbia faz fronteira com o Brasil. A gente tem um abrigo que cuida de crianças que foram vítimas dos grupos armados. Mas a grande questão é o seguinte, eu quero que você entenda a implicação disso. Se esses irmãos simplesmente se reúnem no templo e voltam para suas casas e seguem sua rotina, trabalham, fazem um excelente trabalho durante o dia, durante a semana, e decidem voltar para a igreja novamente no domingo ou durante a semana, e cumprem as suas obrigações sociais, eles não vão incomodar absolutamente ninguém. O incômodo só vai vir no momento que eles começam a proclamar o Evangelho. Porque quando o Evangelho é proclamado, pessoas são salvas. Pessoas são transformadas. E aí, quando começa a transformação de uma sociedade, de uma comunidade, isso traz uma ameaça para esses grupos armados. E eu acho que isso se aplica para nós. Se a gente simplesmente se reúne na igreja dominicalmente e volta para os nossos lares e durante a semana faz um bom trabalho, isso não vai causar nenhum incômodo no mundo. Isso não vai causar
nenhum problema para o mundo. O problema só vai acontecer no momento que, quando a gente sair daqui, na segunda-feira, ao ir para o trabalho, a gente prega o Evangelho. Quando a gente chega no trabalho, a gente prega o Evangelho. Quando a gente pega o táxi, quando pega o ônibus, quando encontra com as pessoas, a gente anuncia o Evangelho. E aqui, meus irmãos, eu não estou falando de você chegar e botar uma caixa de som, não estou criticando também. É que às vezes a pessoa imagina, não, eu tenho que agora parar no ônibus, falar com todo mundo. Não é isso. Quantas pessoas que não conhecem a Cristo faz parte do seu relacionamento? Todos eles sabem que você é cristão? Essa é a primeira questão. Você já pregou o Evangelho para essas pessoas de forma intencional? De dizer, deixa eu te contar uma coisa, eu preciso falar para você sobre Jesus Cristo. Experimente fazer isso nessa semana. E esse é um desafio que todos nós temos, irmãos, que nós precisamos. Não precisamos simplesmente ser bons profissionais. Isso não leva ninguém para o céu. Isso não é capaz de salvar pessoas. Isso é o mínimo que precisamos fazer como cristãos. Nós precisamos, em tudo o que fizermos, anunciar Jesus Cristo, falar do seu amor, de maneira intencional, para que pessoas ouçam. E pode ser que essas pessoas não sejam alcançadas naquele momento, mas ame, desenvolva um relacionamento com essas pessoas, queira que essas pessoas também façam parte desse corpo de Cristo. Isso, a implicação disso vai no nosso dia a dia. E meus irmãos, nós temos motivos suficientes para continuar anunciando o Evangelho. Nós temos uma liberdade. Quando eu olho para esses irmãos, talvez eu tenha contado a história da Ellen Berrani, que ficou presa durante 2 anos e meio dentro de um container de metal. Não trouxe o livro dela, mas tem aqui embaixo. 2 anos e meio, por quê? Porque ela pregava o Evangelho. Ficou presa dentro de um container por 2 anos e meio. O que ela fez durante esse tempo? Continuou pregando o Evangelho. Pessoas foram salvas. Se essa mulher teve possibilidade de pregar o Evangelho em uma condição como essa, qual é a minha? Qual é a sua desculpa? Existe uma história, pode passar o próximo slide, eu quero encerrar com essa história, que é a história de um irmão nosso da Arábia Saudita. Pode passar o próximo. Esse irmão, ele vive aqui. O Adam, volta mais um, o Adam e Hope, um casal da Arábia Saudita. Muçulmano, país islâmico, você não pode simplesmente se converter, existem leis que proíbem a conversão em muitos desses países. E aqui na Arábia Saudita, o Adam era um muçulmano, cresceu numa família muçulmana, mas na faculdade, um amigo dele começou a falar sobre Jesus Cristo. E o Adam começou a dar ouvido para aquilo. Resumindo a sua história, o Adam se converteu. Muçulmano, abriu mão do islamismo e foi salvo. Qual a implicação disso? Depois de um tempo, o Adam foi preso pela polícia, foi levado até o juiz, porque é um crime, precisava ser julgado, e chegando no juiz, o juiz o condenou a 900 chicotadas. Esse jovem, Adam, foi condenado a 900 chicotadas por ter aceitado a Cristo. E ele recebia agora as chicotadas da seguinte forma: 40 chicotadas. Voltava para casa, passava cerca de 2 semanas ali. Começava a tratar os ferimentos e voltava para receber mais 40. Imagina aqueles ferimentos que não foram cicatrizados, mais 40 chicotadas. Voltava para casa, voltava mais 40. E assim foi quando chegou na chicotada número 400. Mudou-se uma lei na Arábia Saudita que proibia esse tipo de punição. Isso foi agora, durante a pandemia. O Adam, a sua esposa, continuou muçulmana até o final desse processo. E quando chegou no final, aquela mulher entendeu que Jesus Cristo era o Senhor. E entregou a sua vida a Jesus. A sua família foi salva, os seus filhos foram salvos. Hoje é uma família cristã. Louvado seja Deus por isso. Meus irmãos, nem açoites podem parar a igreja, nem mesmo a morte, nem mesmo prisões. E não vai ser a nossa vergonha que vai parar. Não vai ser o nosso medo que vai parar. Oremos para que Deus nos dê ousadia para anunciar o Evangelho. Que Deus os abençoe grandemente. Eu gostaria de recebê-los após o culto aqui no anexo.
e ali a gente está com os materiais da Portas Abertas. Você pode pegar uma revista dessa. Todos vocês receberam esse folder? Deixa eu só falar rapidamente sobre esse folder. Pega na sua mão. Esse folder é um convite para que você receba informações sobre a igreja perseguida, tá? Para que você possa se envolver no verso dele. Você tem as redes sociais da Portas Abertas. Se você ainda não conhece, acesse, passe a se informar. No canal do YouTube você tem séries de vídeos, entrevista, muito material. No nosso site, notícias diárias. E nessa parte de dentro aqui, ó, esse formulário é um convite para que você receba comunicados nossos, informações nossas. Essa parte de trás ela é opcional, mas essa parte da frente, se você puder preencher, entregar para a gente. Lá a gente tem caneta também, tá? Você preenche, a gente vai te mandar aí uma revista de presente gratuita, daqui a uns 20, 30 dias. Pode pegar a sua revista, essa revista é uma edição especial, está disponível. Pegue o seu mapa e vamos começar, né, ou continuar uma caminhada de oração por esses irmãos que tanto precisam. Que Deus continue abençoando grandemente a vida dos irmãos. E eu quero aqui parabenizar o pastor Paulo, toda a igreja, pela organização desse evento. Difícil de se ver uma organização tão legal, tão bacana. Então, parabéns a todos. Desfrutem desse tempo, tragam outras pessoas aí para a programação de amanhã, de domingo. Enfim, que Deus continue abençoando grandemente. Obrigado, pastor Raik também, e a toda a equipe de organização. Deus os abençoe.